Eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho interessante, que vai servir para o nosso entendimento e aprendizado. Normalmente, é normal isso aí. Uma pessoa, ela dá atenção para aquele assunto que interessa a ela. É normal. Você não vai prestar atenção num assunto que você não interessa, que você não quer saber. Então, nós temos essa liberdade. Nós não precisamos prestar atenção em todos os assuntos. Nós não precisamos dar ouvido para todas as pessoas. Não somos obrigados a isso, né? Mas, por outro lado, a gente também não pode deixar de ouvir certas coisas que nós precisamos ouvir. Então, tem pessoas que nós temos obrigação de ouvir. Tem pessoas que, dependendo o círculo que ela está, dependendo da relação que ela tem com você, você tem por obrigação ouvir a opinião dela, ouvir o que ela tem a te dizer. Tá certo? Que pessoas são essas? Por exemplo, pessoas do seu círculo familiar. Então nós temos obrigação, né? Nós temos uma obrigação de ouvir as pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar. Nós temos a obrigação de ouvir o que tem a dizer o irmão, nós temos a obrigação de ouvir o que tem a dizer a mãe, o pai. O pai tem a obrigação de ouvir o que o filho tem a dizer, o que a mãe tem a dizer. Então nós temos obrigação, por quê? Por que nós temos esse tipo de obrigação? Obrigação vem da palavra obrigado, né? Nós somos obrigados a ouvir. Mas por que nós somos obrigados? Aí você fala, mas eu sou obrigado a ouvir o meu pai? Sim, você é obrigado a ouvir o seu pai. Entendeu? Por quê? Porque como você faz parte de uma sociedade familiar, você tem obrigações com aquela sociedade familiar. Tá certo? Você tem os direitos e obrigações. Então as pessoas, é muito comum hoje, as pessoas não aceitarem as obrigações. As pessoas querem apenas o quê? Os direitos. Então, ontem mesmo nós lemos na Constituição do Brasil. Nós vemos na matéria que você estudou na escola, não é isso? Eu não lembro se foi no seu ou se foi no da Sofia, eu acho que foi no seu. Então, a Constituição, um princípio básico da Constituição é que todas as pessoas têm direitos iguais e têm também deveres. Então, a Constituição do Brasil, ela não mostra simplesmente que todas as pessoas têm direitos, mas ela indica também que nós temos deveres. Por que nós temos deveres? Porque nós fazemos parte de uma sociedade brasileira. Então, se nós somos partes integrantes, nós somos indivíduos pertencentes a uma sociedade brasileira, nós temos direitos e obrigações diante dessa sociedade brasileira. Vamos dar um exemplo de obrigações dessa sociedade brasileira. Você precisa pagar os impostos. Jesus mesmo ensinou, né? Dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então, dar a César significa o quê? As obrigações que nós temos diante do nosso país, né? Do país que nós pertencemos. Por quê? Nós fazemos parte de uma sociedade brasileira, nós somos indivíduos de uma sociedade brasileira que tem uma Constituição, que tem leis, e nós somos obrigados a obedecer às leis. Obrigados. Né? Então, nós não temos apenas direitos, nós temos também obrigações diante de uma sociedade que nós participamos. Isso vale para todo tipo de sociedade, né? Se você constitui uma sociedade
né, uma empresa, onde você é sócio de uma outra pessoa, e você tem, ou tiver 2 ou 3 pessoas sócias, você vai sair fazendo parte de uma sociedade. Aquela sociedade, ela tem um estatuto, é como se fosse uma constituição. Tá? Então, aquela sociedade que você faz parte, ela determina quais são as obrigações e quais são os direitos. E se você não estiver disposto a obedecer, se você não estiver disposto a cumprir as suas obrigações, o que vai acontecer? Você será expulso daquela sociedade. Você será o quê? Você será excluído daquela sociedade. Por quê? Porque você não está disposto a cumprir as obrigações determinadas na sociedade. Entendeu? Então você vai ser excluído daquela sociedade. Ah, mas eu não quero ser excluído da sociedade. Então você precisa cumprir as normas e as obrigações determinadas naquela sociedade. Ah, mas eu preciso modificar. Então você tem que se reunir com a sociedade e você tem que discutir os membros da sociedade para que seja alterada o código de conduta. Né? Você precisa então reunir com os membros da sua sociedade, nessa empresa que você constituiu, de 3 membros, e discutir, isso eu concordo, isso eu não concordo, tal. Se aquela definição dos 3 membros tomar a decisão, normalmente é por maioria, né? Se a maioria toma uma decisão de manter algumas obrigações e você não concordar, o que você vai ter que tomar uma decisão? Se você não concordar e você não estiver disposto a obedecer, você vai ter que sair da sociedade. Certo? Por quê? Porque uma vez a sociedade se reunida e uma vez a sociedade determinada quais são os direitos e obrigações, todos os membros são obrigados a cumprir aquilo determinado pela maioria da sociedade. Entendeu? Se você não cumprir aquilo, você pode ser excluído daquela sociedade. É assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona.